Bem-vindos a mais um episódio do Hoftcast, o podcast da família empresária. Hoje teremos o nosso quadro especial chamado Entre Nós, onde apresentamos histórias, vivências, experiências e trocas que temos vivenciado na Hoft. Eu sou a Martina Teixeira, terceira geração da Hoft, sócia e consultora. E hoje temos aqui Wagner Teixeira, considerado segunda geração da Hoft, sócio e diretor-geral. Bem-vindo, Wagner. Obrigado, Martina. Wagner, compartilha com a gente um pouquinho da sua história, como foi sua infância, como que você conheceu os negócios, o trabalho, como é que foi como é que foram essas vivências? Começar lá de trás? Vamos lá, Sim. então. Bem, eu sou o terceiro filho de quatro irmãos, né? Então, meus pais meu pai trabalhando, minha mãe em casa e a gente crescendo lá, criançada, né? Mas aquela vida difícil, o pai meio brincalhão, hora estava em casa, hora não estava, enfim, a gente sempre ajudando a minha mãe em casa. E com 10 anos já comecei a trabalhar. Meu tio tinha uma indústria de rodinho de plástico e eu fui vender rodinho de porta em porta, né? E a partir daí eu fui sempre arrumando uma coisa ou outra para fazer. Esse meu tio gostava muito, então ele tinha também uma distribuidora de livros. Eu ajudava ele sempre que ia de manhã na escola e à tarde trabalhava com ele. Ia entregar livro, fazer cobrança, isso fui fazendo com ele até os meus 14 anos, né? Aí Uhum. fui estudar num colégio agrícola, sou técnico agrícola, então fiz 3 anos do ensino médio em técnico agrícola, era um colégio semi-interno, né? Ficava lá de segunda a sábado, só que eu também sempre pratiquei muito esporte. Então, desde 6 anos de idade eu fazia judô. Quando fui para o colégio agrícola, comecei a jogar vôlei na cidade. Aí arrumei lá, entrei para a seleção da cidade e fui escalado para ir para os Jogos Abertos. Eu tinha 16 anos e estava jogando com a equipe de adulto, né? E sempre no esporte. Aí quando terminei o colégio técnico, eu quis fazer um estágio nos Estados Unidos de 1 ano e fui tentar ingressar nesse programa, só que não me aceitavam porque eu não tinha, como é que chama? O certificado de alistamento militar. Eu não tinha ainda, não estava livre do exército e por Uhum. isso não podia sair do país no ano que eu tinha que prestar o serviço militar. Aí eu falei, bom, então vou prestar vestibular, prestei vestibular para agronomia, não entrei, fiquei frustradíssimo, né? Uhum. Falei, não, eu tenho que trabalhar, tenho que começar a fazer alguma coisa. Aí comecei a procurar emprego de técnico agrícola. Nisso chegou uma carta da Federação Paulista de Judô me convidando para integrar como se fosse uma seleção paulista, que naquele ano ia ter um campeonato brasileiro entre estados, né, por equipes de estados. E quem havia ganhado os campeonatos do ano anterior estava sendo convocado. E eu era um deles, né? E aí bateu assim, falei, nossa, eu sou faixa marrom, tenho 17 anos, ou seja, 11 anos de judô, acho que eu vou fazer educação física, né? Olha só. Aí prestei vestibular para educação física, entrei e falei, eu vou dar aula de judô. Aí fui, tirei minha faixa preta, formei em educação física e curioso, né? Porque eu sempre buscava, assim, coisas práticas que resolvessem rápido. Mas para os estudos, eu era malemar, né? Não era como é que é assim, eu fazia o que precisava para passar. E às Uhum. vezes passava bem arrastado ali, né? E curioso que quando eu entrei na faculdade, parece que deu uma virada, né? Ganhei o apelido de CDF na faculdade, porque eu ia na biblioteca, pegava livros, ficava lendo, e eu gostava muito de educação física infantil. E no Brasil, na época, não tinha isso muito desenvolvido. E tinha muitos livros argentinos. Então eu pegava e começava a tentar ler em espanhol. Aí era gozação direta dos meus amigos, né? Agora tá falando espanhol e não sei o quê. Né? Mas foi uma fase legal que eu comecei a gostar de estudar, né? E de ler, né? Uhum. E até hoje, né, quando olha para trás e vê, não sei se são 6 ou 7 livros que a gente tem
publicado ou em capítulos ou de autoria minha e da Renata, né? Eles brincam, você que era ruim na escola, né? Principalmente meus irmãos, né? Passava arrastado e agora já tem livro publicado, né? Então, acho que foi uma mudança que ocorreu nessa época da Faculdade de Educação Física. E depois eu vim a fazer a faculdade de administração e aí fui buscar mais especializações nesse caso aí. É mais Que ou menos isso que você queria que falasse? queria ouvir um pouco dessa sua trajetória, que é muito rica, né, em diversas experiências. Começa no comercial, super novinho ali, com a história do rodinho, né, passa por livros, passa pelo esporte, né, com uma influência muito grande do apesar de ser um Sim. esporte individual, muitas vezes, né, o judô traz esse espírito de equipe, muitas vezes por conta de competições específicas, né, que são em grupo, mas também tem essa dedicação, né. Tem o vôlei, que é um esporte em equipe, Coletivo. então também traz essa vivência que você pode aplicar, né, e acho que aplica muitas vezes hoje na questão do trabalho em conjunto, né, do coletivo. Mas me conta um pouquinho mais como é que foi essa transição, né, da educação física para a faculdade de Ah, administração, tá. porque é uma mudança bastante significativa. Só um detalhe, quando você falou do judô individual e equipe, né? Eu, Uhum, eu ganhei muito campeonato paulista, paulistano, zonal, que era o campeonato dentro da cidade de São Paulo, individual. Mas o brasileiro foi por equipe, né? uhum, Então nós éramos uma equipe de 7, 5 que disputavam e 2 reservas. E quando empatavam as lutas, quem decidia era o tipo capitão da equipe, né? E uhum. os 2 anos que a gente foi vice-campeão, eu era o capitão e a gente conseguiu chegar à final em função de algumas lutas que a gente teve que disputar individualmente, né? Mas Uhum. realmente foi em equipe que a gente conseguiu esse triunfo, né? A Sim. transição da educação física para a administração ocorreu por, acho que pela dedicação ao trabalho, porque todo lugar que eu começava a trabalhar dando aula de judô ou de ginástica, me convidavam para assumir outras posições de coordenação, de gerente, e até uma época eu trabalhei no SESC, né? Eu era professor de judô, mas o judô tinha 2 aulas por semana só de judô, e eu era contratado praticamente para 10 ou 20 horas, não sei, de aula, né? Então eles me colocavam para visitar as empresas, para oferecer um programa que tinha ginástica SESC, que era fazer a ginástica dentro das empresas. Uhum. Então era uma parte comercial já, né, Sim. do SESC, né, da educação física. Então isso foi me levando. E aí eu resolvi fazer um curso de pós-graduação em administração esportiva. E foi muito interessante, porque eu comecei a desenvolver planilhas de orçamento, porque você tinha que defender uma tese, e a minha tese foi montar uma academia na época, que hoje tem aí inúmeras, né, redes de academia, na época não tinha, era uma ou outra academia assim, né? Uhum. E aí eu fiz esse trabalho e foi muito interessante, porque eu fiz toda a parte financeira e adorei. Eu nem lembro se era Excel que eu usava, mas era coisa parecida, né? E isso me despertou o interesse pela administração, e com este curso eu fui promovido na empresa que eu trabalhava para uma área mais administrativa e menos aula, né? Uhum. E nesse momento que não, né, eu fiquei um período trabalhando, né, como administrador na época chamava ADC, que era Associação Desportista Classista, né? Era uma fábrica de 3.500 funcionários e eu organizava todo o esporte e o lazer da empresa, com programas de campeonato, programa para criança, tudo que eu aprendi na educação física eu fazia dentro desse Grêmio, que é mais conhecido também como Grêmio. Uhum. E feito isso, pela minha dedicação, tal, eu fui convidado para um programa de qualidade da área de recursos humanos. E nesse programa de qualidade, na época até era o professor, ai caramba, agora me fugiu o nome da qualidade que tem hoje, a Falcone, professor Ah, Falcone, sim. né? O professor Falcone me chamou e falou: olha, tô vendo que você tem um desempenho legal, você não quer ser o representante do RH para o programa de qualidade do RH? Falei, se for aceito, né?
Aí o diretor de RH me chamou, ofereceu essa oportunidade. Não era promoção, era só mais trabalho, né? E aí eu passei a me dedicar em dupla função com o mesmo tempo de trabalho. Só que não dava tempo. Então eu trabalhava praticamente 10 horas e o meu contrato era de 6, Uhum. né? Então eu me dediquei muito para isso e foi bom, porque foi esse programa que fez eu olhar para a faculdade de administração. Porque Uhum. aí eu recebi uma oferta para ser promovido para gerente de RH e a companhia falou: você não pode porque você não tem faculdade de administração. Eu falei: Olha. mas se eu fui escolhido porque tenho a capacidade, o que que é a... Não, mas aqui na descrição de cargo diz que é administrador, economista ou advogado. Eu falei, então tá bom, então eu não sirvo, né? Aí eu saí da entrevista e fui para faculdade ver quando que era o vestibular, Sim. né? Que eu falei, se é aqui que eu tô há praticamente, acho que eu tinha uns 8 anos trabalhando lá, eu não sou reconhecido por... Não, imagina quando eu saí daqui, né? Uhum. Aí fui, fiz a faculdade de administração, depois fiz outras pós e logo em seguida mudei de emprego, porque eu falei, agora aqui eu não vou, o trem já passou, né? Não, como diz no agro, né? O cavalo já passou esse lado, aí não vai passar de novo, né? Já percorreu esse caminho, né. Então acho que foi essa a minha transição aí que eu fui para administração. Não, e dá pra ver pela sua trajetória, né, que foram surgindo muitos desafios, você topou todos eles e ainda buscou novos, né. É. E tem Então mais, né? Eu fundei uma empresa, iniciei um trabalho de assessoria, organização de eventos esportivos, organizava vários campeonatos, organizava programa de férias. Só que aí veio o Plano Collor, em 1990. Eu uhum. lembro que eu tinha, em dezembro, eu e meu sócio na época, o Fábio, tínhamos 7 contratos fechados para o ano. Aí, bom, janeiro, fevereiro, vamos sair de férias, tranquilo, né? Isso eu trabalhando na empresa que trabalhava e aqui, né? E dava aula ainda na Fundação Bradesco. E falei, bom, vamos sair de férias, dá pra... Aí tô eu lá na Argentina com a sua mãe, né? Uhum. Chega a notícia do Plano Collor e eu nem sabia o que estava acontecendo, né? E o empresário lá descabelado, não saiu do telefone, falei, quer saber? Eu não vou me descabelar. Quando eu chegar lá, eu vejo. E cheguei, né? A hora que nós vamos lá, todo o dinheiro bloqueado, e aí Uhum. liga para os nossos clientes, todos os contratos cancelados. Então aí não tinha dinheiro e nem trabalho, né? Foi um ano bem difícil aquele de 1990. Acho que você não viveu isso, né? Mas vários clientes que chegam aqui, eles lembram muito bem o que foi esse confisco das nossas contas, né? É, foi um período bem complicado na história, Na né, história, foi na um história. marco. É. E diante, né, desse desafio, de tantos outros que você com certeza enfrentou, teve algum momento que você pensou em desistir? Desistir do quê? Desistir da trajetória que você estava seguindo, desistir, né, de empreender, como foi, né, esse De empreender não. Teve um momento que eu fiquei bem, acho que bem deprê mesmo, né? Que foi quando a primeira a transição, né, dessa área da educação física para a administração foi difícil, porque eu saí daquela empresa que eu coordenava os 3.500, porque quando eu entrei tinha 3.500, quando eu saí tinha 800. Uhum. Então a empresa teve uma queda muito grande, muita demissão e imagina eu lidar com esporte, e vai embora, né? Eu também saí aí, tava lá já tava com 800, depois a fábrica fechou, né? Eu fiquei um período, acho que de 4 ou 5 meses, Uhum. só dando aula de educação física, que era uma coisinha que eu fazia para não perder o contato, aquele valor afetivo, né? E eu falei, meu, o que que eu vou fazer, né? Eu lembro que eu liguei pro meu irmão, o Júnior, né? Falei, acho que eu vou comprar um táxi, né? Uhum. Ele falou, você tá louco comprar táxi? Não, não, vamos montar um negócio nós dois e tal. E aí nós começamos a buscar empreitadas, né, de negócio, né? E até quando surgiu o Uber, né? Aham. O Júnior me ligou e falou, pô, olha aí, ó, se você tivesse comprado o táxi, você ia ser o Uber, né? Era você que estaria criando hoje, né? Sim. Porque acho que tudo que eu pego para fazer, eu vou e
inovando, criando e dando um processo. Talvez até seja uma raiz lá do Falcone, né, de processo de melhoria contínua, né? Como que Uhum. a gente pode evoluir continuamente? Eu nunca tinha pensado nisso, mas acho que caiu uma ficha agora. É, às vezes a gente vai juntando as experiências e É, vê o resultado só lá na frente, mas como isso tem um impacto grande, né, é, na vida, nas histórias que vão se criando. foi isso mesmo. Então, Muito legal. E qual que foi o momento, né, depois de passar por tantas, coisas diversas que você experimentou e com certeza adquiriu um conhecimento muito vasto, que você entrou na Hoft, como é que foi essa transição também, que, né, perdura e se perpetua até hoje? acho que quando eu fiz essa transição, depois desses 5 meses, eu fui convidado para trabalhar numa empresa como um supervisor administrativo. Então eu tinha lá 4 áreas que eu cuidava, tal. Mas assim, era tão pouco para mim, né, que eu acabava pegando pro chefe lá e falava: "Escuta, não tem mais nada aí, né?" Mais trabalho, É, né? é, é. E tudo que as 4 áreas que eu peguei, em 3 meses, elas estavam totalmente diferentes, organizadas, arrumadas e tal. Até pode parecer que eu sou, como é que fala, né, Exigente. não, 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 quando fala bem de si mesmo, esqueci o termo aí. Mas não é isso, é que eu tive uma ascensão muito grande nessa empresa, que de 1 ano e meio eu saí de supervisor para diretor, e em 2 anos, ou seja, mais de 6 meses eu estava como sócio. Então não é uma autodenominação, né, é um É. reconhecimento externo. Não, foi. Eu lembro que na época até era a Dorothea Werneck, que foi uma ministra, ela era diretora de qualidade dessa empresa, né? Uhum. Dos projetos de qualidade. Eu implantei também um projeto de qualidade na área administrativa e fui apresentar aos sócios diretores, né? Como gerente, né? E apresentei, eu até lembro que ela levantou e falou: "Escuta, eu não vou conseguir sair dessa sala sem te dar um abraço e um beijo para te dar parabéns pelo que você fez", né. Então foram Uhum. 2 anos, assim, intensos de dedicação, que de supervisor a sócio, né. Quando eu Sim, trabalhava na outra empresa, eu lembro que eu ganhava 2.500 dinheiros da época, né. Eu fui trabalhar nessa daí ganhando 800 dinheiros da época. sim. E em 2 anos eu estava ganhando, acho que 10 vezes mais, pelo menos, É tá. uma ascensão Foi considerável. foi 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 muito dinâmico, né. E isso eu imprimi também inovações, inovações, inovações. Consegui criar uma faculdade para dentro dessa empresa, uma faculdade de ensino mesmo, não é uma faculdade corporativa, não, para o mercado, né. E isso, com isso, eu acho que fechei meu ciclo, e aí eu tinha conhecido o Renato, porque nessa instituição eu tinha cursos de educação, era uma área de educação que eu cuidava, corporativa, Uhum. era treinamento para executivos, né, e eu montei um curso de gestão empresarial e criei um módulo de empresas familiares. E aí convidei o Renato para dar essa aula, Uhum. e comecei a gostar do tema, e quando eu estava para sair dessa empresa, eu conversei com o Renato, e ele falou: "Ó, eu tô precisando de gente, gostaria, se você quiser vir aqui, a gente pode tentar trabalhar junto, né. Mas eu tô saindo de férias", era dezembro, né, e me deu uma pilha de livros, assim, né. Ele falou: "Se você quiser dar uma olhada aí, o que que a gente faz, pra você entender melhor", e foi muito interessante, porque aquele período de dezembro e janeiro eu li a pilha de livros que ele, ainda bem que eu tinha adquirido esse hábito, O lado CDF aflorou, né? aflorou novamente, né. E li os livros, eu lembro que estava na praia com vocês lá, e ficava lendo os livros do Renato e do que fazemos hoje, né. E foi Uhum. muito bom, porque quando eu voltei, aí eu já estava numa linguagem mais próxima, né. E aí, Sim. olha, teve todo o desafio de implantação, de mudança, de criação. O Renato sempre foi uma pessoa que me deixou muito à vontade, né. Até um dia a dona Rosa, né, a esposa dele, me chamou para um almoço, porque queria saber como é que estavam as coisas, né. Uhum. E eu lembro que ela chegou e falou: "Como é que você está fazendo as coisas, né?"
Falei: "Ah, tá tudo tranquilo, Rosa", porque o Renato falou assim: "Cuide dessa empresa como se fosse sua". E ela falou: "E você acreditou, né?". Era A um presságio. aquilo me gelou, né, porque eu falei: "Poxa, se ela está dizendo, você acreditou, será que não é real? Porque eu Uhum. estou cuidando como se fosse minha, né". Sim. E aí voltei e fiquei um pouco mais com dedos para fazer as coisas, mas depois falei: "Acho que eu tenho que cuidar como se fosse minha mesmo, porque eu sou dela, né, eu já tenho, eu tive participação desde o começo, né, a gente começou com 15% de participação, depois fomos comprando, do Renato, principalmente Renata e eu, o Edio, que era um outro sócio, não comprou, mas nós compramos porque o nosso objetivo era, continuar crescendo com este negócio, né. Dar continuidade. Dar continuidade, exatamente, isso. Mas você queria saber de alguns percalços aí? Uhum. Bom, foram muitos, né, tanto de mercado. Teve uma passagem muito interessante que foi antes de eu vir para cá, para a Hoft, que era Bernhoft na época, que Renata e eu montamos um curso na instituição que eu trabalhava, que era um curso de formação de sucessor, era um PFS, curso de programa de formação de sucessor, né. E, na empresa que eu trabalhava, eu peguei a lista dos clientes, 95% eram empresas familiares. Do Renato, 100%. Uhum. Falei: "Não tem como dar errado". Sim. Mandamos a mala direta, ligamos para todos os clientes, né. Sabe quantos participantes nós tivemos? Quantos? 7, sendo de 5 empresas, porque tinham 2 empresas com 2 participantes. Olha só. 5 empresas. Uhum. Um fracasso. Eu olhei para, chamei a Renata e falei: "Renata, que é isso?". Os outros cursos que nós fazíamos, controladoria tinha 40, tinha 2 turmas por semestre, eram 80 alunos, gestão empresarial também, 50 alunos, era todos os cursos lotados. Planejamento financeiro, tributário, enfim, todos os cursos lotados, lotados. E esse aí, 5 empresas. Uma coisa está errada, né? Acho que eu fiz umas 2 ou 3 reuniões com a Renata até que ela vira e fala: "Será que é o nome?". Como assim, né? Uhum. É, porque sucessor normalmente remete à morte. Falei: "Você me fala isso agora, né?". Aí, bom, ok, É então um detalhe, né? acho que descobri, porque hoje, inclusive, a gente utiliza muito na Hoft, né, a questão da sucessão e continuidade. Uhum. Porque depois, com essa informação, nós começamos a trabalhar o que o nosso público entendia por sucessão e o que entendia por continuidade. Uhum. E foi muito interessante, porque desculpe, nós fazíamos seminários presenciais e tal, e nós fazíamos pesquisas, né? Uhum. O que você entende por sucessão, o que você entende por continuidade. E pedíamos para colocar que geração que estava respondendo. Então, a geração fundadora ouve a palavra sucessão com aspecto negativo, como morte, Uhum. aposentadoria, superação, superado, né? A nova geração ouve como oportunidade, desafio. Quando você fala em continuidade, a geração atual ou de fundadores vê como positivo, continuar o que eu comecei, Uhum. gostam do meu sonho, né? A nova geração vê continuidade como do mesmo jeito, é negativo, não vai mudar nada, não vou ter oportunidade. Uhum. Só que a gente fala que não tem sucessão se não tiver continuidade. E não tem continuidade se não houver sucessão. Então nós Sim. estamos falando da mesma coisa, só depende o ouvido como é que está. Então, se eu sou da geração atual e ouvir sucessão, eu preciso traduzir para continuidade e vice-versa, né? Então, feito, só que a gente só foi descobrir isso anos para frente, depois que, porque quando eu vim para a Hoft, a gente continuou fazendo esse programa, o tal do PFS, só Uhum. que ele mudou o significado do S. É um programa de formação de sócio. Ah, E a sim. primeira turma tinha 37 empresas. Já mudou completamente o sucesso ali de E o, adesão, né? e o programa era praticamente o mesmo, né? Uhum. Então, a importância de como você
transmitir para o cliente, para o público, aquilo que você realmente quer fazer, né? E no fundo a gente queria formar sócios, né? Isso está muito presente no dia a dia da Hoft hoje, né? Como a gente se comunica, o diálogo, as formas que a gente usa para transmitir uma ideia, um pensamento, um desejo, um projeto, Sim, elas estão todas ligadas com a percepção do outro, né? totalmente, totalmente. Como você comunica e como você recebe. Talvez eu tenha isso, porque eu não contei essa parte, né? Na época da educação física, eu ajudei, né, a um profissional que tinha sido um professor de judô meu também, que ele organizava aulas de ginástica para ser dadas pelo rádio. Já imaginou isso? E quem escrevia os exercícios, descrevia, melhor dizendo, era eu. Os exercícios que seriam Li, passados por rádio. passados por meio do rádio, né? E eleve o braço acima da cabeça. O pessoal pode fazer assim, né? Então, Cada um tem uma imagem disso na isso, própria como você cabeça. descreve para a pessoa fazer o movimento certo. E era muito curioso, que aí eu pegava minha tia e minha mãe, né, para eu ler para elas os exercícios, para poder sair direito, né? E aí eu percebi que como que a gente pode falar da forma que a pessoa possa entender melhor aquilo que a gente quer transmitir. Uhum. E a sucessão e continuidade acho que também veio dessa experiência lá atrás, de 18 anos de idade. Sim, é um conhecimento que foi sendo construído ali, Aham. com isso. E é interessante, porque hoje as gerações, né, eu mesma não vivi isso, porque já quando eu era Tudo pequena vídeo, já né? tinha, né, internet, Sim. outros elementos audiovisuais, a televisão colorida. É. Hoje em dia, YouTube é a coisa mais fácil de se acessar. Então, você filma Você ali, filma né? e aí a descrição não é tanto trabalhada, porque você tem o subterfúgio da Do imagem. visual, da imagem, exatamente. Mas foi exercício e tanto aquele. Eu imagino. E trouxe isso, né, para os dias atuais. E acho que também ajuda até na empatia, né? Que Uhum, como que eu vou me colocar lá para ele entender o que eu quero dizer, né? sim. E conta um pouquinho mais, como é que foi essa sua trajetória na Hoft, né, depois de formar esse curso, né, de profissionalização de formação de sócios, que mais que você desenvolveu? Nossa, tem muita coisa, né? Quando eu cheguei, vamos dizer, Renato tinha um nome, como ainda tem, né? Muito forte no mercado, Uhum, mas não traduzia tudo aquilo que a gente fazia em atendimento, em resultados, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi um plano de desenvolvimento e para isso a gente falava de pessoas, né? Então, com isso eu tinha ali vários consultores que o Renato utilizava, mas era uma dinâmica que o consultor, ele atendia a empresa do jeito dele para realizar o serviço que aquela empresa precisava. Então a gente chamava dos consultores satélites, né? Porque tinha um cara que fazia orçamento, tinha outro que fazia estratégia, tinha outro que fazia recursos humanos, mas o core business de atender a família era o Renato, né? uhum. E aí eu falei, nós precisamos ampliar essa equipe e poder continuar com esse core business mais do que os consultores aí. Então aí nós olhamos todos os consultores e eu propus ao Renato uma nova configuração, que era ter o Edio, que era uma pessoa que já estava com o Renato fazendo o trabalho que o Renato fazia. Então o Renato chegava uma demanda, ou ele pegava ou ele passava para o Edio. E aí a Renata estava fora, porque tinha saído lá do pai, porque tinha tido os entendimentos de família, de As carreira, questões de de sucessão. sucessão, de família lá, de desejo mesmo, porque era uma relação pai e filho, não era uma relação de sócios, né? E nem de executivos. Então ela resolveu seguir o caminho dela e até por isso, eu vou dizer que o Renato gostou quando eu fui conversar com ele para trabalhar, porque ele não tinha mais a Renata como um braço, né? E os outros consultores não tinham a característica que eu tinha. E aí, quando eu apresentei o plano de trazer o Edio, trazer a Renata, ele, e propus um outro consultor que trabalhava com a gente, que era muito bom como consultor, mas muito difícil como pessoa.
né? Também, coitado, já falecido, né? Mas o Renato falou: ah, não, com ele não vai dar certo. Nós vamos ter que ter duas salas, uma para ele e uma para o ego dele, né? Aí ela falou: tá bom, então vamos fazer nós quatro. Ele falou: não, eu gostaria que tivesse meu contador também. Aí talvez porque me conhecia pouco, né? Uhum. Queria ter a confiança dos números, né? E aí nós dividimos, então, a sociedade em cinco, onde Renato, na época, com 45% e cada um de nós com 15%, né? Uhum. Mas aí, logo em seguida, o contador, a gente entendeu que ele não tinha a contribuição na proporção da participação, né? E aí discutimos, tínhamos reunião de sócios todos os meses, discutimos se vamos ficar, né? Resolvemos que ele não ficaria mais na sociedade, aí a sociedade se configurou nos quatro participantes, né? Quatro, Edio, Renato e eu. Uhum. Mas a gente tinha a dinâmica de Renato e Renata, pai e filho, e que era Você muito era um sócio não não familiar. familiar, exatamente. E muito interessante, porque quando a gente estava nas reuniões de sócios e eu sentia que a reunião começava a polarizar entre Renato e Renata, né? E se um deles falasse assim: pai, você não está me entendendo, ou filha, você não está me entendendo, eu propunha um break. Porque eu falei: eles saíram do papel de sócios, foram para pai e filha. Conta um pouquinho sobre esses papéis, né? Qual é o papel do familiar, do sócio, do executivo? Tá. Naquele momento a gente estava em reunião de sócio, então era debatendo inovações, investimentos ou programas novos, e existia os acordos e desacordos. Como executivo, como diretor-geral. Ah, eu esqueci disso, né? Eu fui nomeado pela sociedade que a gente montou como o diretor-geral e responsável pela condução da empresa. Estou falando de 2001, isso, né? Uhum. Porque o plano eu fiz em 2000. O plano aprovado, a gente começou a implantar em 2001. Para implantar em 2001, precisava ter um líder. Eu que tinha feito o programa, né? Então fui eleito para ser o diretor-geral da empresa e da implantação. Nos papéis, vamos dizer, Renata tinha uma responsabilidade técnica, Edio e Renato, consultores. E eu, a responsabilidade do negócio como um todo. Então, Uhum. teoricamente, né, Renato teria, Edio e Renato, uma subordinação a mim. Só que, como sócios, nós éramos iguais, apesar do Renato também ter mais participação, mas não ter o controle. Então, Sim. essa questão a gente nem olhava para a questão de controle, a gente respeitava mais a hierarquia fundador. E então, quando o Renato falou, isso aí não vai dar certo, e a gente, como os gestores, achava que ia dar certo, a gente daí procurava mais argumentos para convencer Renato. Certo. O Né? Renato. E trazendo essa questão do Renato como fundador, qual que você entende hoje, na sua experiência, que é o momento certo, né, para fazer essa sucessão? Existe algum risco dela ser feita muito tarde? Como que ela foi feita dentro da Hoft? Ah, ela foi, eu diria, relativamente tranquila e fácil, porque quando eu cheguei, Renato já tinha a intenção de diminuir, ele estava pensando em trabalhar de casa já naquela época, mas ele falou: se eu for trabalhar em casa não vai dar certo. Mas ele estava num momento reflexivo sobre isso. Então a minha chegada, eu acho que contribuiu para ele se sentir mais à vontade para fazer a transição, certo? Sim. Porém, com o meu trabalho, aumentou a demanda do trabalho para ele, porque grandes empresas nos procuraram, como Gerdau, WEG, e, vamos dizer, o Renato era o nosso Fundador. fundador e o cara mais forte no conceito, né? Uhum. Então, aumentou a demanda dele. E ele gostou disso, Sim. né? E aí nós fomos trabalhando todo o plano daí da sucessão. E nós temos uma pessoa que nos ajudou muito, foi o Vitor Pinedo, que é um consultor de Curaçao, e que nós conhecemos na Jato. E trouxemos para nos ajudar, e ele fez um trabalho muito interessante para a gente fortalecer
essa continuidade, né? Uhum. E isso nós combinamos daí todo o processo de aquisição das cotas de Renato e combinamos também o que o Renato gostaria de continuar fazendo e o que não. E quando fizemos essa pergunta a ele, ele falou: eu gostaria de continuar escrevendo e dando palestras. Uhum. Atender cliente não será mais minha prioridade. E isso nós estamos falando de 2004, por aí, mais ou menos isso. Então foi um plano elaborado com vários, processos. Isso, isso. E a aquisição seria até 2008, né? Uhum. Mas aí, vamos dizer, a gente, quando em 2005, acho que 2005, 2006, a Renata e eu resolvemos nos casar, né? Uhum. Renato nos chamou e falou: ó, um de vocês dois tem que sair. Eu não acredito em casal que trabalha junto. Aquilo foi um baque para mim, né? Porque a gente trabalha com empresa familiar e, né? Eu falei, bom, conceito dele, vamos. Aí Renata e eu fomos para casa, começamos a conversar. Falei, bom, mas quem não acredita é ele, né? A gente acredita, tanto é que a gente tá junto. Faz 5 anos que a gente trabalha junto. Tudo bem que a gente não é um casal até agora, mas se a Uhum. gente tá junto, né? Ah, vamos conversar de novo? Vamos. Aí fomos lá conversar com ele, ele falou, então tá bom. Eu acho que ele falou, tá bom, aquele tá bom, eu não concordo, né? Mas vamos ver aonde vai dar. Vamos ver o que vai dar isso aí. E cá estamos, né? Não, mas o mais interessante é que no mês seguinte ele tinha comprado o conjunto no 8º andar e se mudou para lá, No mesmo no prédio. mesmo prédio. A gente tinha o escritório no 3º, né? Uhum. Aí ele foi pro 8º andar. Né? Mas, Renato, que é isso, né? Ah, não. Vocês ficam à vontade lá, porque eu vou ficar me metendo, eu vou ficar ouvindo você como marido, falando com ela como mulher, e isso não vai me fazer bem e tal. Bom, tá bom. Aí era um sobe e desce o dia inteiro, né, dele, Sim. né? Mas foi aí e daí para frente foram outros desafios, porque nós tínhamos uma equipe muito grande, éramos em 10 consultores atendendo o Brasil, tava muito bem, e eu acho que talvez a nossa união trouxe uma força diferente para a equipe, e esse comunicado da saída do Renato fisicamente também deu acho que uma preocupada. Sim. E, em paralelo, o Edio fica doente. Esse foi, acho que de 2008, acho que a 2012 foi um período muito difícil dentro da Hoft, que foi essa mudança, né, de Wagner e Renata. 2008 a gente teve, acho que foi 2009, na verdade, o Edio fica doente, fica numa depressão profunda. A gente oferece para ele ficar afastado, se cuidando, ele fica 6, 8 meses fazendo as terapias, se cuidando e tal. E aí, quando ele volta e fala... E nisso, a gente assumindo todos os clientes que estavam com ele e tal, dando continuidade. Aí ele volta e a gente fala, vamos gradativamente voltar, porque, né, você estava aí afastado. E esse gradativo parece que não agradou muito a ele, e ele pede para sair da sociedade, né? Uhum. Estamos em negociação com a saída dele e veio a notícia que ele estava com câncer. Então aí foi esse turbilhão, né? Tivemos que resolver tudo isso. Nisso os outros consultores também pedem para sair da sociedade. Bom, em 2011, 2010 nós lançamos a revista, fizemos a comemoração de 35 anos da Hoft, foi uma festa muito bonita, um momento de celebração que o Vitor Pineiro também nos ensinou, muito gostoso, né? Só que a gente estava num momento triste, né? Uhum. Mas foi, assim, apesar da tristeza, a gente precisa celebrar, né? Uhum. Fizemos isso. Aí, em 2011, nasce a Liz, né? Filha da Renata e minha. E a gente tá praticamente Renata e eu só trabalhando como consultores e eu como diretor-geral. E, bom, no dia seguinte eu me vi atendendo 26 clientes sozinho. Porque Renata na licença maternidade, Maternidade. Uhum. o Edio falecido e os outros consultores que saíram da empresa, né? Uhum.
E foi aí uns 1 ou 2 anos, e aí depois logo Renata volta, mas difícil, muito difícil essa fase. Eu não pensei em desistir, mas a Renata pensou. Uhum. A Renata falou: então vamos parar com tudo, vamos vender cachorro-quente, vamos, né, fazer outra coisa, aquela história montar pousada. Aí eu falei: não, não, nós nos comprometemos com isso, nós vamos continuar com isso, né? E continuamos, e a revista foi dando. A revista, a ideia era ela ser trimestral, né? A gente queria lançar 4 revistas por ano, mas realmente, com tudo isso que estava acontecendo, nós passamos a fazê-la anual. E Uhum. até hoje ela tem uma edição anual só, e a cada 5 anos a gente faz uma edição comemorativa. A partir dos 45 anos, né, 10 anos depois da revista, a gente começou a fazer dessa forma. E conta como é que funciona para você essa questão da celebração que você comentou, que você aprendeu a celebrar alguns marcos, a revista sendo um deles, mesmo em momentos de dificuldade. Qual que é esse conceito? O que que ele representa emocionalmente? É, o Pinedo, né, ele tinha o conceito dos 7 Cs, né, e um dos Cs é a celebração. Uhum, Porque ele fala que nas companhias, as metas, tudo é com muita dureza, vamos chamar assim, né, são uhum, rígidos, são exigentes e tal. E precisa ter o reconhecimento daquilo que foi feito. Que é aquela história, quando você olha para trás, o que que nós fizemos, né? uhum. E atingimos o que queríamos, conquistamos, né? Mesmo na pandemia a gente fez menos isso, porque nós criamos o programa online, né? Pegamos todo o conteúdo que nós tínhamos de cursos presenciais e fizemos em vídeos. Uhum. E tá um curso super, super legal, a gente só recebe elogios das pessoas que assistem e tal. E curioso que esse fato nós não celebramos. Ainda. Então, talvez quando fizer um aniversário X anos Sim. a gente possa lembrar disso. Mas, por exemplo, nos 35 anos, que foi lá no Mosteiro de São Bento, a gente estava num momento difícil, mas a gente lembra mais da celebração do que do momento difícil. Das dificuldades. Então, eu acho que é isso que faz a gente olhar para a celebração. Quando a gente mudou a marca também, a gente preparou o escritório. Eu lembro que Renato e eu, nós sempre tiramos férias coletivas no final do ano, né? Nós chegamos mais cedo, decoramos o escritório com bexigas, mandamos fazer aquelas fitinhas tipo da Bahia lá, né? Fitinha do Do Bonfim? Bonfim, mas só com Hoft, Uhum. pendurando as bexigas, e fizemos um kit para cada pessoa da equipe. E quando a pessoa chegou, era a celebração do novo. E criamos também umas camisetas com o nome da empresa, que passou a ser o que a gente utilizaria nos clientes, O deixamos Hoft. o Hoft, e deixamos nas mesas para toda a equipe, né? Então, assim, é uma forma da gente também ir envolvendo as pessoas nos sonhos que a gente tem, né? Sim, é uma forma de trazer para a perpetuação da memória esse É. momento das conquistas, apesar de muitas adversidades. É. E precisamos criar agora o marco aqui do nosso Hoftcast, Do né? nosso Porque Hoftcast. a gente tá começando uma coisa, é uma inovação para nós. Nós não, eu, né? Eu, não nós, eu não entendia nada disso. Vocês podem entender. Temos nossa turma que nos ajuda aí para poder dar a dinâmica necessária, mas a gente precisa criar um marco para poder ter a celebração disso também. Na verdade, você era o mais experiente nesse conceito do podcast, que é o novo rádio. Por já ter escrito aulas para a rádio, já ter tido essa vivência. Então, de certa forma, Mas o rádio ninguém tá vendo, é mais fácil de falar, né? é que aqui é um podcast e um videocast. É, Tem a junção ali das gerações, isso. digamos assim. Aham. É isso mesmo. É verdade. E como que você enxerga, até falando dessa questão da junção das gerações, de inovação, as perspectivas de futuro? Bem, a gente vem conversando isso há muito tempo, né? Renata e eu, e você, que está chegando, também foi envolvida nessas questões, porque a gente fez várias tentativas de remontar a equipe, e a gente depara, como a gente sempre fala, né, com algumas
talvez sejam valores, né? Difíceis de serem, da gente encontrar pessoas com os mesmos valores, né? Uhum. Eu sou uma pessoa, acho que tenho valores muito, muito fortes. Renata também, só que muitos dos nossos valores coincidem, né? Talvez até por isso que houve a união, né? E e ter na equipe pessoas que tenham valores parecidos não é uma coisa fácil, né? E aí a continuidade com pessoas que têm valores, talvez na família é mais fácil a gente encontrar os valores parecidos. A dificuldade é os desafios vigentes, que é o mesmo processo que a gente vê nas empresas familiares, né? Quando você Uhum. precisa de uma liderança empresarial, uma sucessão executiva, você precisa ter as pessoas que têm os mesmos valores, mas que também enxerguem desafios de médio e longo prazo, né? Uhum. Quando você pega um executivo de mercado que tem os valores que coincidem, às vezes a visão é só de curto prazo. O membro da família, ou ele tem a energia necessária para avançar e continuar inovando, mas não tem valores que coincidem com a família. Quando você diz de curto prazo de um executivo de mercado, seria curto prazo considerando a Não, não, continuidade da empresa não, não, familiar? não, é curto prazo mesmo. O executivo, normalmente, ele está preocupado no máximo a 3 a 5, o longo prazo para ele, 3 a 5 anos. Ah, sim. Explica um pouquinho o que seria esse longo prazo, O então. longo prazo do executivo é 3 a 5 anos, o curto prazo é o ano, porque é o bônus dele, Uhum. certo? Quando você olha para uma família empresária, o longo prazo é longo prazo. É até a próxima geração. Pode ser 30 30 anos. anos, tá? Uhum. É o novo ciclo geracional, né? Sim. E o curto prazo é 5, 10 anos, tá? Perspectivas diferentes. Não é um ano. Uhum. Você ouve muitas famílias, né? Ah, eu investi agora, mas vou colher lá na frente. Não vou colher agora. Sim. Nós estamos com uma empresa agora, cliente, que o fundador investiu em planta, maquinária, né, há 20 anos atrás. E ela está hoje produzindo e chegando na sua capacidade total agora. Ou seja, ele fez um investimento para 20 anos. O Uhum. executivo não vai pensar nisso nunca, Sim. porque vai diminuir o bônus dele, certo? Então, mas essa visão é uma coisa. A outra coisa é a necessidade de inovação, de energia, de atualização que os negócios demandam. Uhum. Que às vezes no executivo você tem muito alto, mas não tem os valores, como eu disse. E na família você vai ter os valores, mas às vezes não tem essa energia de inovação. Então, Certo. esse equilíbrio, e aí que a gente fala, você não deve trocar um por um. Uhum. Você precisa trocar um por vários. Porque é a somatória dessas competências ou dessas habilidades para poder cumprir e minimamente os valores. Uhum. Se não tiver valor, não vai dar certo. A longo prazo não vai Não dá, perpetuar. não vai. Uhum. Aí acho que a minha perspectiva, quando a gente conversou várias vezes para a tua entrada, foi nesse sentido, né? Que valores a gente enxerga, precisamos ter alinhado também os desafios. Quais os valores e quais as competências necessárias. Isso, exatamente. Sim. Tá? E E eu estou precisando pensar também como o Renato, né? na sua continuidade. Com certeza. E como está sendo essa experiência para você de pensar na sua continuidade? Acho que muito tranquila, né? Porque vejo que assim, eu ainda tenho energia, tenho ideias, tenho relações que para contribuir. Vamos dizer, Renata tem 10 anos menos que eu, então também tem uma transição que pode ser para ela. E você com 20 menos do que ela. Uhum. Então a gente está num caminho e teremos aí, como a gente vem conversando, de ampliar essa equipe para poder dar continuidade com as inovações como estou aqui pela frente, né? Sim, a gente acabou tendo uma escada de
De processo de continuidade que Isso, é. Porque favorece esse processo essa também. linha do tempo, ela é importante para poder enxergar os gaps, né. Sim. Se, por exemplo, Renata e eu tivéssemos a mesma idade e você com 30 e poucos anos, era um gap muito grande. Não daria tempo da tua maturidade para a gente estar lá. Então, vamos dizer, Uhum. se levar 10 anos ou Por 15. horas de voo, né. Isso, Uhum. exatamente. As 10.000 horas, exatamente. E considerando isso, quais os principais erros que as famílias empresárias cometem nesse processo da continuidade, que comprometem, na verdade, esse processo de continuidade na sua Tá. experiência? Nem sei se são erros, né? Mas, assim, um deles é não postergar a sucessão, postergar o trabalho da continuidade. Uhum. Porque a gente já viu muito, né? Daqui 5 anos eu vou fazer fazer minha transição. Nanana. Só que é sempre 5 anos. Faz 15 anos que são 5 Que são anos. 5 anos. Né? Então, esse é um risco. O outro é a falta de transparência, que esses 5 anos já diz isso, né? Manter os 5 anos é uma enganação, vamos chamar assim. Mas, assim, não tenho transparência do que eu quero, como eu quero e para onde eu vou. E isso Uhum. ser comunicado a todos. Sim. Né? E claramente a dificuldade de comunicação que toda família tem. O nosso alicerce fala, acho que todos os pontos que são responsáveis para que a gente possa ter uma boa sucessão. Então, os erros que você trouxe, acho que estão ligados ali. Eu nunca perguntei para meu filho se ele quer ser sócio. Uhum. Né? Eu nunca perguntei que tipo de liderança ele quer exercer. Conta um pouquinho, o que que é o alicerce que você fala? Porque, para quem está nos assistindo, nós temos o alicerce aqui descrito, mas para quem está nos escutando, acho que seria interessante ilustrar. Bem, a origem do alicerce vem de todo o trabalho que a gente faz, nós começamos com um diagnóstico, tá? E nós temos hoje, né? Hoje, 136. 2.136 famílias. Ontem era 2.135, tá? Hoje já estamos com 2.136. A conversa que eu fiz pela manhã, a gente acabou fechando mais uma família, mais um trabalho. Então, nesses diagnósticos, nós tabulamos as principais causas ou as principais dificuldades que as famílias empresárias tinham. E fomos tabulando isso e concentrando em blocos. E aí esses blocos a gente denominou conforme o alicerce. E alicerce por quê? Porque é o que dá a sustentação. E aí fizemos o acróstico, né, que é chamado isso daí, que é o affect, é o desejo de ser e se manter junto, a liderança, que são as diferentes lideranças que a família, como eu disse, um por vários, nós vamos ter várias lideranças numa segunda geração. É um modelo Uhum. individual, um modelo coletivo. Né? A inclusão, né? Muitos diagnósticos traziam preferidos e preteridos. Né? A questão de comunicação, a gente fala que cada 12 famílias entre 10 não consegue se comunicar direito. Né? O equilíbrio, né, entre família, empresa, equilíbrio de saúde, trabalho, enfim, equilíbrio. Responsabilidade de pertencer a essa família. Tem muitas questões que estão ligadas a isso nas famílias. A relação de confiança, quando eu comunico a coisa bem, eu aumento confiança. Nós até criamos um workshop que fala do balanço da confiança. Né? E o trabalho em equipe, sociedade é equipe, é coletivo. Né? Então, o alicerce foi isso que a gente trabalhou. Muito interessante esse conceito que vocês trouxeram, né, para o mercado e que acho que vocês aplicam também na vida, né? Sim, Nós aplicamos. estamos fazendo na Hoft também, né? Sim. E qual é a lembrança que você tem mais significativa, né, no âmbito da família, aí dizendo, no decorrer das últimas décadas? Acho que meus marcos são os nascimentos dos filhos, né? O seu, do Henrico e da Liz. Uhum. Eu acho que momentos de celebração que a gente sempre teve em casa. E o último, eu acho que foi a nossa viagem para o Japão, que foi um misto entre trabalho e relação de família, né? Que nós participamos na Conferência Mundial do FPN apresentando o caso brasileiro da família Nishimura.
E fomos nós 5 para lá e fizemos aí uma viagem coletiva, né, e distribuímos os passeios, né, o que faríamos, que cada um escolheria algumas coisas para a gente poder fazer. E foi muito legal porque nós fomos de museu a Disney e ao dojo, onde nasceu o judô. Voltando às suas origens. Foi um equilíbrio entre todas as vontades e competências. Foi. Foi emocionante. Não, e eu queria dizer, que é uma inspiração trabalhar com vocês hoje. É um prazer enorme estar aqui dando continuidade a não só os aprendizados, mas os valores que a gente tem concretizado na nossa família, na nossa vida, as celebrações que a gente sempre realiza. Aham. E acho que isso é uma coisa que traz, de fato, memórias muito, muito boas, muito divertidas e felizes, né? Inclusive, principalmente a viagem do Japão. Então, obrigada também por essa oportunidade. Obrigada pela sua participação. Obrigada por tudo que você tem contribuído também para transformar muitas vidas e famílias ao longo das últimas décadas. É difícil falar de 60 anos em 60 minutos, né? Com certeza. Mas tá bem. Espero que tenha sido legal. Com certeza. Muito obrigada, Wagner, pai, Sócia. sócio. Obrigado, então. Obrigada. E esse foi mais um Hoftcast Entre Nós.